Fala um pouco mais sobre esse projeto Lagoa. Pô, obrigado, cara. Eu ouvi falar sobre... Minha mãe até me falou que vocês sobem e tudo mais. Tem uma psicóloga e tudo. Falei, pô, vou até levar meu currículo também. Beleza. A gente vai dar esse espaço para você falar do projeto Lagoa. Isso. Depois a gente corta. Tá. O projeto Amo Lagoa vai fazer 1 ano. Nós estamos ali e essa semana passada, por isso que eu estou falando que a gente está vivenciando, talvez eu esteja vivenciando algumas coisas que o apóstolo Paulo possa ter vivido, né? Vai em maio, completa 1 ano que nós estamos lá, junto com 2 projetos. Tem um projeto Estrela Mateus, que tem lá já mais de 6 anos. Mateus, eu conheci o pai do Mateus. Mateus, ele foi ferido fatalmente na cabeça, num confronto lá entre polícia e o pessoal do tráfico. E ele morreu, uma criança de 4 anos, ou 2 ou 4 anos, uma coisa assim, lá numa das ruas, perto da estação. Passei por essa rua, conheci o pai, abracei o pai. Depois o Cristiano, que é o mentor do projeto, que é diácono da nossa igreja, que disse que aquele era o pai do Mateus. Então nasceu o projeto Estrela Mateus, uma escolinha de futebol, que tem um campo do lado da igreja, que há 6 anos está lá. Quando eu cheguei lá, ele e o Márcio, que é o macaca da roda de capoeira lá de dentro do projeto social que acontece lá, é uma sala, que é um espaço que é o projeto social. Eu perguntei o que eu posso fazer para poder ajudá-los. Ele disse assim, pastor, aqui as crianças passam muita necessidade, se eu der um lanche, porque muitas vêm aqui com fome. E a gente começou dando um lanchinho para eles, para o treino. E isso foi ganhando corpo. E, ao longo do tempo, nós fomos crescendo com isso, né? E aí, hoje, a gente dá, além do café da manhã, almoço. E aí a gente tem levado dentistas lá. A doutora Lilian já foi no ano passado, ficou um período de 4 a 5 meses lá, tratando dos dentes das crianças. Distribuímos lá pasta de dente, escova de dente. Alguns não conheciam o que era escova de dente. Nós nos deparamos com um quadro, algumas vezes, de miséria mesmo, com muita dificuldade mesmo, do lado, numa realidade que está do lado, ali muito perto, né? O clima é tenso, aqueles que conhecem a Lagoa sabem disso, vivi algumas tensões, alguns momentos muito tensos lá, mas sempre de boa. Eu comecei entrando na Lagoa com alguém da comunidade. Hoje eu entro lá tranquilo, sou conhecido. Fiz questão que Cristiano me apresentasse a galera toda de lá. No início eu fui na galera lá toda, me apresentei. Algumas vezes eu fui abordado para a galera lá, me apresentei também. E tudo de boa. Hoje eu entro lá, não vou à noite, porque eu acho que a gente não pode tentar a Deus também. Mas o que pode dar errado. E aí, na verdade, hoje a igreja lá, eu entendi que o que Deus tem, depois de 1 ano que eu estou aqui em Magé, eu entendi o que Deus tem para nós lá dentro da Lagoa é o projeto social. Eu venho do Hagai, agora junto com o pastor Ricardo, pastor Renato, pastor Valmir, os amigos, né? Justamente para ampliar esse projeto. Nós temos uma dinâmica, queremos acrescentar um pouco mais. Estamos fazendo esse trabalho de não integração. É uma igreja que que traga essas crianças para perto, né? Porque integração é colocar um grupo de pessoas no mesmo espaço, mas não unida. Me fugiu o termo agora. Uma igreja que seja onde todos convivam no mesmo espaço. Então, essas crianças a gente tem trazido para perto, né? E tem sido um movimento muito interessante. E nós vamos ampliar ainda mais esse projeto. Hoje nós temos os dentistas, nós já temos tratamentos com alguns psicólogos, estamos com aula de reforço. Algumas crianças, apesar de estar num 5º ano, inclusiva, ser uma igreja inclusiva, porque nós temos o grande desafio hoje tem muitas crianças autistas que precisam ser incluídas, ser uma igreja inclusiva, ter o acolhimento, né? Isso também se dá no processo de âmbito social também, que são 2 mundos diferentes, de sociedade, de comportamento, de uma série de coisas. Então, esse movimento a gente tem feito hoje na igreja tem sido muito legal, a igreja se tornar inclusiva.
também nessa área social, para uma outra realidade. E tem sido uma bênção. Tem um líder lá que é o meu amado lá, o Carlos André e Tati, que cuidam desse projeto para a gente, e nós estamos trazendo mais pessoas para compor esse projeto. Nosso sonho é fazer da nossa igreja um centro social, e meu desafio é levar para que elas aprendam a costurar primeiro, e depois elas fazerem capa de sofá, que é muito rentoso financeiramente. Temos feito processo de oficinas para ensinar alguma coisa para que as mães possam aprender alguma coisa. E o nosso projeto é, em um ano, ganhar 150 pessoas lá, a partir de junho, se Deus quiser. 150. Nós já temos umas 40, 50 crianças que todo sábado estão com a gente. Nós fizemos o Natal lá, e a igreja abraçou no ano passado, e demos 108 presentes novos para todos eles, e fomos entregar de casa em casa. E foi um tempo muito bom. A igreja ela tem sido relevante lá na Lagoa. Apesar de estar com as portas fechadas, a igreja está trabalhando intensamente naquele lugar, por meio das crianças. O senhor falou que passou por algumas situações no início, pode contando, tá? Pode então, não, mas é abordado com... Primeira vez que eu fui lá, a gente passou no meio do baile, eu vi arma pela primeira vez, né? Então, foi tenso. Fui abordado 2 vezes pessoas que estavam armadas, mas conversando com elas foi de boa. Essas tensões que houve, eu vi fuzil de perto, pistola de perto, mas tudo de boa. Então, eu sou capelão escolar, hospitalar e prisional. Eu visitava Benjamin de Moraes, Benjamin de Moraes e o Água Santa. Eu aprendi na Liga, que era uma coisa da Band, né? A Liga, de um cara visitando o presídio. Ele sempre fala assim: dá licença, cheguei aqui para compartilhar alguma coisa com vocês, e eu entendo que, a despeito daquilo que eu não creia, dos valores que eu não tenho, eu preciso entender, e isso, minha mensagem de domingo é o desafio da família contemporânea, que a gente vai entrar no mês de maio, é saber lidar com as diferenças, saber questões de hierarquia e domínios. Nós precisamos saber lidar e saber entrar nos locais. O apóstolo Paulo, ele sabia lidar muito bem com as diferenças. Quando ele vai lá no Areópago, em Atos capítulo 17, ele sabe entrar e sair da situação e pregar o Evangelho. Nós precisamos entender que, a despeito do poder público não estar em todos os espaços, existem poderes que estão dominando o espaço. E você precisa saber entrar nesses lugares para que você possa pregar o Evangelho. Essa dinâmica que nós precisamos entender para que o Evangelho seja pregado. Então, eu tenho aprendido muito. Graças a Deus, até aqui, Deus tem me ajudado. Eu sinto que, ultimamente, não sei se às vezes eu estou maluco e tal, eu sinto que Deus tem falado muito comigo sobre esse tópico da ação social, né, dos projetos sociais. Eu fui dar aula na EBD sobre o livro de Tiago, e Tiago é um livro que fala muito sobre obras, né? Que pode, às vezes você fala que ama Deus, faz tudo mais, mas você não prova, né, em provas de atos. E hoje de manhã eu fui lá em casa, tem um livro que tem várias pregações do Spurgeon. Era do meu pai, só que eu roubei, mas ele não sabe. Aí eu estava ali uma pregação que ele estava falando, uma pregação sobre aquele povo de Nazaré, quando Jesus volta para Nazaré para poder pregar para eles e tal, que era um povo que já conhecia Jesus. Ele é um povo, aí na pregação ele compara aquele povo com uma pessoa que já conhece a palavra, assim, já às vezes cresceu, já conhece a palavra. E aí mostra Jesus, assim, as pessoas, elas achavam que Jesus devia algo a elas. E Jesus fala assim, não, tipo, eu não sou obrigado a fazer um milagre aqui, eu não sou e tal. E aí ele na pregação, ele usa o exemplo de Wesley e, não lembro se é o Whitefield ou Whitfield, é os dois, que ele fala assim, que como eles não podiam pregar nas igrejas, porque as igrejas tinham todo aquele negócio, eles iam pregar fora. Por quê? Porque pelo que eu entendo, que quando na igreja, que não tem muitos desviados da igreja, né, ali dentro, né? Eles conhecem, sabem, então, mas eles às vezes eles acham muito que Deus deve algo para eles. Mas as pessoas falam não. Mas a pessoa, vou dar o exemplo da Lagoa, são pessoas que provavelmente eles vivem num cenário totalmente diferente do que às vezes um cristão como nasceu, né? Então, como é que eu posso explicar isso?
Não, que... Calma aí, opa, até me perdi. Que como esses projetos eles são importantes para o crescimento da igreja, porque a igreja ela tem que ser isso. Não adianta muito nós sermos uma igreja só dentro das quatro paredes, com um louvor muito legal, com uma pregação fenomenal, se a gente não leva isso para fora, né? Porque vou usar a igreja de Maria aqui como exemplo, é uma igreja onde deve ter um ótimo louvor, não tão bom quanto a nossa. Um ótimo louvor, um bom pastor que prega. Poxa, mais ou menos. Picador de fumo. Mas ela também ela é uma igreja que ela tem aquele braço estendido. Não é aquela igreja que você às vezes a pessoa ela vai lá buscando o quê? Buscando aprender na escola, aprender a costurar, tal. E ela vem por algo e lá ela conhece Jesus. Acho que é isso sinto que as igrejas elas têm dormido muito nesse ponto de ação social que o Jesus ele fala: Senhor, como podemos dizer que o amamos? Tem a passagem que eu esqueci, que é muito longa. E também tem aquele, né? Que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente de fato ama Jesus, é algo que tem que estar em nosso coração, né? Tá lá em Gálatas, acho que é 6:8, que fala que, irmãos, não canseis de fazer o bem. Então, é algo que eu acho interessante, que é algo perto da gente, né? Então, acho que não só, provavelmente não está sendo só pessoas da nossa igreja, mas também pessoas de outras igrejas. Que as obras sejam algo que esteja no nosso coração, né? Porque que é isso mesmo, gente. É só isso mesmo. Falei. Pode falar que eu amo.